Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, via até Cable, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais, a gente vai falar sobre a importância dessa data, e como eu falei no iniciozinho, para algumas pessoas, assim como o Natal, assim como o Dia das Mães, acaba sendo um dia um pouco nostálgico, um dia triste, um dia onde a pessoa sente vontade de ter aquela figura paterna, nesse caso do Dia dos Pais, mas que infelizmente ou o papai já partiu, ou infelizmente por conta de brigas familiares ele não está presente, não faz mais parte do teu cotidiano, do teu dia a dia. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, né? Sobre como conviver com essa situação, sobre como lidar com esse Dia dos Pais, apesar disso tudo. E, claro, algo que a gente já falou aqui uma vez, em uma outra data também, voltada ao Dia dos Pais, que a gente conversou aqui com a Grazi, sobre o perdão. Às vezes essas datas também são datas que nos ajudam, nos impulsionam a nos aproximar de pessoas que por algum motivo, e às vezes quando a gente para pensar, não existe nenhum motivo concreto. Você fala, poxa, foi uma soma de pequenas coisas, mas do jeito de um, do jeito do outro, que acabaram desencadeando uma briga, uma confusão, e aí de repente o pai está para um lado, o filho está para o outro, mas os dois se amam e no fundo querem voltar a se falar, querem voltar a conviver. Então também é uma data legal para você rever isso e tentar se aproximar novamente. Não é isso, Grazi? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo, né? É uma data que a gente sabe que muitas das vezes tem todo um apelo emocional por causa da mídia, né? Todo mundo coloca o Dia dos Pais para justamente venderem, né, no comércio, aquecer as vendas, mas está muito além disso, né? Se existe esse simbolismo do Dia dos Pais, das mães, por que não você nesse dia você não está perto daquela pessoa que você tanto ama, que é seu pai, né? O pai ou a mãe tem uma presença fundamental na vida de um filho. Né? Todo mundo, mas o papel da mãe é mais importante. Não, os dois são fundamentais. Se não fosse fundamentais, não iria existir os dois, ia ser só um, né? E o pai tem uma função muito importante, paternal, né? É ele que tira aquela simbiose da mãe e do filho, mostra para o filho que existe uma outra pessoa, mostra para o filho o que são as relações, as leis, as regras, né? No caso do menino, né, aquela identificação paterna, né? E no caso da menina, dando autoestima, segurança, proteção. Então ele tem um papel fundamental na vida de um filho, né? Não tem, não, eu crio meu filho sozinha, tudo bem, mas a criança ela vai estipular, por exemplo, vou dar exemplos que eu acho que fica mais fácil para as pessoas em casa poderem entender. O pai morreu, criança nasceu, o pai faleceu. Como é que vai ser isso? Meu Deus, é agora, né? Ela está dizendo que é fundamental a presença. A criança vai botar outra pessoa no local. Ou o avô, ou o tio, ou o irmão, ou até mesmo uma figura materna. Entendeu? Até mesmo a avó, a mãe, não tem problema porque não é do mesmo sexo, não vai dar problema de identificação sexual no futuro, isso não tem nada a ver. Então, assim, essa presença é importante. É quando quebra um pouco aquela simbiose da mãe e do filho, né? Que mostra para a criança que existe um mundo, que existe outros tipos de relação e outro tipo de relação de amor. Então, é fundamental. Então, para as famílias, né, que o filho nasceu e por algum motivo o pai não está mais aqui, né, já faleceu, não se preocupe, o seu filho vai designar alguém, né, que vai colocar no lugar e vai fazer essa função, que é tão importante. Mas para aqueles pais que estão aí, às vezes a mãe quando fica grávida, ela já se torna mãe. O pai, quando a mãe está grávida, né, quando a esposa está grávida, ele parece que cair a ficha, né, Carol? Você que é mãe, você pode até dizer isso melhor do que eu. Mas custa um pouquinho o pai entrar, né? O pai só se torna pai quando ele olha a criança no dia do nascimento, fala, meu Deus, a minha filha, minha cara, né? Geralmente é assim, a minha cara. E aí, como é que acontece isso? No primeiro momento, ele fica meio sem graça, né? Um pouco com medo de entrar naquele mundo ali, porque é um mundo muito único da mãe, né? Da amamentação, do cuidado. Mas o pai deve invadir isso, né? Ele deve cuidar, deve botar para rotar, deve dar banho, tem que participar.
O pai precisa participar da vida do filho desde quando ele nasce. E não só quando ele já está andando, falando, no colégio. Também o pai também não serve só para botar limites e para brigar. Né? Porque a gente fala, não, seu pai vai chegar em casa e vai brigar com você. Não, o pai também tem que ser aquele pai participativo, que vai brincar, que vai fazer cosquinha, que vai fazer um programa. Só ele é criança, independente se é filho ou filha, porque dá para ser feito. Né? Então, isso é muito importante. Né? Desde o primeiro momento, a mãe inserir esse pai na relação. Né? Deixar ele participar daqueles cuidados mais básicos, né? que é o arroto, né? Que é cuidar, que é botar para dormir, que é fazer um carinhozinho na barriga quando está com cólica. É importante ela introduzir, porque senão fica só a mãe, e o pai, tadinho, ele fica meio de fora, né? E agora, onde é que eu entro? Daí ele acaba só fazendo parte quando a criança começa o quê? A andar, a engatinhar. Então, é fundamental isso para o desenvolvimento, e até mesmo para o pai, para ele poder realmente se fortalecer naquele papel dele. Ele tem uma importância muito grande, né? Então, é importante ter essa troca e a mãe deixar o pai invadir isso daí, interagir, né, de verdade nessa relação. É isso que a Grazi falou, é fundamental, né? Um pai participativo. Até porque é um momento que a mulher fica muito cansada, gente. Essa coisa a gente vê as postagens maravilhosas, né? Maternidade é tudo perfeito, mas é um negócio complicado. Então, um momento a mãe não dorme à noite, a mãe está cansada, ela quer tomar um banho. Como a Grazi falou, você inserir o pai nessa hora, nesse momento, é muito legal, porque ele se sente importante, ele se sente também fundamental, e o filho começa a criar uma relação, né? Como ela bem colocou aqui. E até na barriga isso pode acontecer, porque a criança, por exemplo, a Bárbara, minha filha mais velha, quando o pai se aproximava falando, ela identificava a voz. É muito legal. E aí o pai conversa, fala, e a criança se mexe. Então, assim, na gravidez a gente já começa a ter uma percepção de que a criança, ela sente o que está acontecendo ali fora. Então, é bacana essa relação. Um outro ponto que eu acho interessante, Grazi, a gente abordar, a questão dos pais separados. Às vezes, a mãe e o pai não convivem mais juntos. E é claro que cada um tem seu tempo para conseguir restabelecer uma relação de amizade, uma relação de convivência, né, da medida do possível, que a gente sabe que se já não está mais junto é porque o negócio não estava muito legal, né? Então, assim, mas é interessante tentar restabelecer isso. Mas se ainda não aconteceu, é importante que, mesmo assim, a mãe ou a pessoa que cuida da criança, seja a avó, seja os tios, enfim, deixe claro a importância desse pai, apesar desse pai não morar mais com a criança, né? Isso é fundamental. Por quê? Porque o casal não se entende mais. O amor, o sentimento, as brigas aconteceram e, por alguma razão, os pais se separaram. Só que existe um fruto maior desse relacionamento, que é o filho. Então, é fundamental e muito importante não quebrar esse vínculo com o pai. A criança precisa desse pai na vida dela. Ah, mas ele fez isso. Eu sei que existem muitas mágoas. Nem sempre toda relação, quando termina de uma forma amigável, onde os pais conseguem ter um bom convívio. Mas é muito importante a mãe pensar um pouco no filho. Por mais que o coraçãozinho dessa mãe esteja doendo, esteja sangrando, é importante ela pensar nesse filho. O filho tem todo o direito, sim, de conviver com o pai, de passar os dias, né, que está estipulado pela lei, com o filho, tem todo o direito de gostar, né, de estar com o pai, porque às vezes as crianças, quando vão ficar com o pai, né, quando moram com a mãe e passam os 15 dias, ou passa final de semana alternado, às vezes a criança vai para casa um pouco culpado. Por quê? Porque se divertiu com o pai, porque teve um programa bacana, porque às vezes o pai já está numa outra relação e, por alguma razão, aquela esposa nova, ou a namorada nova do pai, trata essa criança bem e gostou dela. Então, a criança acaba indo para casa um pouco culpada. Meu Deus, como é que agora eu vou encarar a minha mãe e dizer para ela que foi bom? Sabendo que a minha mãe está em casa, às vezes, sofrendo, a minha mãe está em casa triste. Então, tenham muito cuidado. Por mais, mãe, que você esteja sofrendo, não quebre esse vínculo. Esse vínculo de amor, ele é para sempre. E a criança não tem culpa do seu relacionamento não ter dado certo. Então, quando seu filho chegar em casa, que veio de um passeio com o pai, ou apenas passou o dia, receba ele com amor, sem tantas cobranças, sem tantas perguntas, porque automaticamente a criança vai ficar um pouco perdida, até sem saber o que vai falar, porque ela não quer magoar também a mãe.
né, a maioria das vezes, as crianças moram com a mãe, né? Então, vê a mãe ali no dia a dia, às vezes a mãe demonstra algumas emoções, porque é normal, nós somos seres humanos e é normal a gente estar triste, tá com raiva, tá feliz, e a criança vai absorvendo. Por mais que você não verbaliza isso, a criança ela tem uma percepção muito grande. Ela conhece o pai e a mãe como ninguém, até mais às vezes do que eles mesmos. Então, assim, é muito importante isso, né? Ter esse acolhimento, né? Deixar muito claro, papai e mamãe se separaram. É importante, quando tomar essa decisão, se realmente se separar, conversar com a criança. Não precisa entrar com detalhes do relacionamento, mas deixar claro para essa criança que o amor vai permanecer intacto, que vai continuar sendo filho independente aonde vai morar. E pegar, né? E ter esse contato com a criança. Ah, não está esse final de semana? Telefona, liga. Hoje em dia tem WhatsApp, manda mensagem, tenta construir esse laço de amor independente de onde está, porque às vezes o que acontece? O término às vezes é tão difícil, dramático, né? Dramático, que acaba cada um vai seguindo o seu caminho e às vezes o pai acaba, a gente coloca, abandonando um pouco esse filho. Né? E a mãe está vendo, esse pai não te ama, esse pai não sei o quê. Mas às vezes ele se afasta até mesmo por causa dessa relação que às vezes também está doendo nele. E nenhuma relação, quando termina, ela é fácil. Por mais que o outro não te ame mais, não é fácil também para o outro pegar a malinha e ir embora e seguir o caminho. Então tem esse momento também de luta, esse momento de restaurar a vida, né? de colocar a cabecinha no lugar. É muito difícil. E a criança, tadinha, ela fica um pouco perdida nesse processo. Então, por favor, quando for agora, né, domingo, for passar o Dia dos Pais, quando a criança chegar em casa, acolha ela com muito amor, sem tantas perguntas. Meu filho, você se divertiu? Que bom, a mamãe está feliz por você, está feliz. Isso vai criando ele o quê? Mais seguro, mais confiante. E assim ele vai desenvolver bem a história da vida dele, né? E não com aquele peso, meu Deus do céu, minha mãe está em casa sofrendo, meu pai já está namorando e minha mãe não está namorando. A criança pensa nisso tudo e ela acaba verbalizando isso no setting terapêutico. Né? E aí, às vezes, a mãe liga e não atende o telefone, né? Está na casa do pai, aí a mãe liga e não atende o telefone ou vice-versa, e aí fica com aquela culpa, ah, meu Deus, e agora? Vou chegar em casa, minha mãe vai brigar. Deixa a criança curtir o pai, ele é pai. Né? Ele pode não ter sido o melhor marido, mas ele é pai, então deixa ele ser pai, cumprir essa função de pai. Lógico, se você perceber que a criança está chegando em casa mal, não está bem, ou que possa estar acontecendo alguma agressão, alguma coisa complicada, aí sim você conversa, pede ajuda. Para quê? Para o seu filho ter esse desenvolvimento emocional saudável e ele poder construir laços de amor no futuro, de uma forma positiva, apesar dos pais não estarem mais juntos. Né? Isso é muito importante. Sem dúvida. Uma outra questão também aqui, a gente abordou essa questão da separação, é a questão de quando os filhos crescem, seja por um conflito mãe e pai, que acabou respingando no filho, e o filho cresceu com aquela cultura de que o pai dele não foi bom, não foi presente, e aí ele se afastou, que é uma coisa muito comum, a gente sabe disso, muitas pessoas não têm convívio com o pai por conta de um ranço materno, digamos assim, né? A mãe pegou ranço do pai e aquele ranço foi transferido, né? Resumindo o babado todo, mas mais ou menos isso. E aí, quando a gente vê aquele adulto, aquela pessoa com 20, com 30, com 40 anos, que não sabe como é o próprio pai, não no sentido físico. Sabe quem é o pai, mas não tem uma relação com esse pai. Não teve uma convivência com esse pai. E, às vezes, sente falta disso. Teve alguém que preencheu isso, mas tem vontade, ainda mais com as redes sociais, né, Grazi? A pessoa olha lá e fala, poxa, será que se eu convivesse com meu pai, com a esposa que ele tem agora, com os filhos que ele tem, será que não seria legal, não seria bacana? Será que a história realmente foi essa? Será que se eu tivesse de fora, eu teria visto com outros olhos? Então, eu acho que também é um momento para a gente refletir, para quem tem pai vivo, para quem tem um pai que, de repente, não é presente, mas que existe ainda, que está aqui nesse plano, para que a pessoa possa ter a oportunidade de tentar se aproximar. Ok, tentou, não deu certo, viu que não tem jeito mesmo, que não é aquele mesmo ritmo, né? Não tem uma sintonia, tudo bem, mas tentar pelo menos restabelecer, né, Grazi? O que você acha em relação a isso? Eu acho isso muito importante, né? O perdão, né? Perdão não é aceitar.
né, o que aconteceu. Perdão é você se libertar daquela algema, daquela situação que fica até hoje lá no seu subconsciente, te impedindo de você alcançar tudo aquilo que você deseja e merece. Então, quando a gente fala de perdão, as pessoas, meu Deus, mas eu não aceito tudo que fez comigo. Não, o perdão não é para o outro, o perdão é para você. É para você poder se libertar. E conforme vai passando, né, a criança vai crescendo, ela vai se relacionando, ela vai ouvindo uma coisinha aqui, outra coisa ali, cada um vai dizendo uma coisa. E por que não procurar esse pai? Né? Por que não fazer as pazes com a história da vida, da história da sua vida? Né? A história do seu passado, né? Acho que quando a gente consegue se libertar daquilo que nos incomoda, daquilo que dói nosso coração, é muito importante. E aí o filho às vezes pensa, né? Poxa, mas o meu pai passou anos e nunca mais me procurou. Eu vou procurá-lo? Por que esse orgulho, né? A gente vive numa sociedade às vezes que cultua tanta coisa negativa. Para que ter orgulho? Para que ser egoísta? Busque ele, converse com ele. A gente não sabe o que aconteceu na história dos pais, a gente vai saber o que aconteceu na visão da mãe, às vezes na visão do pai, mas a gente não estava ali vivenciando aquele contexto para saber de verdade o que aconteceu. Porque cada um interpreta uma situação de uma forma e vai passar isso de outra forma. Às vezes, não existem palavras para poder colocar em sentimento aquilo que o... Não existe palavras para você poder expressar seus sentimentos. E às vezes falta, né? Fica ali faltando, né? E você não entende muito a tua história. Então, faça as pazes com o seu passado, procure seu pai, não tenha medo, não tenha vergonha, não seja egoísta. Você esquecer esses anos todos que ele não te procurou, ou que ele sumiu, construiu uma outra família e você deixou de ser importante, não. Eu tenho certeza que dentro do coração do seu pai ainda existe um amor forte por você. Mas talvez por conta do destino, por conta das brigas, ele acabou se afastando. Então vai lá, procura, aproveita o Dia dos Pais para poder fazer essas pazes, dizer o quanto você ama, o quanto ele é importante e compreender o lado dele. Isso eu acho que é muito importante, né? Ouvir o outro lado e saber perdoar. Já disse, perdoar não é aceitar, mas é você compreender, você tem a maturidade de que nós podemos errar também. Eu costumo dizer que nós erramos todos os dias, mas todos os dias nós temos a oportunidade de aprender com o nosso erro e reescrever uma nova história da nossa vida. Por que não aproveitar o Dia dos Pais e reescrever uma nova história com o seu pai? Que não te procura, que não te liga, mas ele está aí, está nesse plano, está vivo, tem as redes sociais, vai lá. Ouça ele, entenda o que aconteceu. E quem sabe se aí você não constrói uma linda história de amor, né? E aí as suas relações a partir dali vão ser muito diferentes, porque quando a gente tira a mágoa do nosso coração, aquilo que nos impede de ser feliz, tudo quando a gente se liberta disso, tudo depois fica muito mais fácil, né? Para a gente poder se relacionar, para a gente poder vivenciar uma nova história. Às vezes o filho ou a filha ficam um pouco preocupados de buscar esse pai e magoar a mãe. Poxa, mas eu que te criei tão bem, eu te dei o meu melhor e você quer esse pai, você está buscando esse pai. É um direito da criança, é um direito do adulto, é um direito do filho ou da filha. Buscar por esse pai e fazer as pazes com o passado dela, para poder se libertar. E o pai também, né, Carol? Acho que não é só o perdão do filho, o filho ir em busca desse pai, né? Mas quantos pais, às vezes, vão assistir esse programa, ou estão assistindo as propagandas na televisão e estão se sentindo falta daquele filho. Por mais que tenham vários filhos, nenhum filho deixou, me separei e não amo mais. Não, eu tenho certeza que tem um sentimento de amor dentro do coração de cada um desse pai, de cada um desse filho, né? Então, por que esse pai, ele também não vença mais uma vez, por mais que a relação tenha sido complicada, e busque por esse filho, vá na escola, né? Chame para tomar um suco e converse com esse filho, né? Explique o que aconteceu, por que você se afastou, e aí sim, peça perdão para o seu filho. Não só o filho pedir perdão, mas o pai também. E reconstruir uma nova história, né? Que não fique só no Dia dos Pais, né? Que não faça as pazes com o seu pai só no Dia dos Pais para poder publicar na internet, né? Porque é bonitinho, né? Várias fotos, a gente conhece os pais de todo mundo, eu acho lindo, né? Mas é construir um laço de amor todos os dias. Não existe um dia da mãe, um dia do pai, o dia do filho, o dia da mulher.
todos os dias são esses dias. Vamos continuar esse laço de amor, tirar um tempo para estar junto, para conversar e para perdoar. Então, o papai que está em casa, né, que também está sentindo essa falta, ou que às vezes se sente culpado, né, por ter perdido um pouco esse convívio com o filho, procure, peça perdão, nem que você peça perdão para a mãe, para você poder ter esse controle de ver o seu filho, de construir laços de amor. É tão importante, o perdão é algo tão bonito, né? É tão sublime. E aquilo, você não vai esquecer o que aconteceu, mas você não vai deixar mais esse sentimento te impedir de ser feliz, né? Olha que bonito, né? Essas relações de pai e filho, né? Quando você se perdoa, olha que coisa bonita, né? Vão construir novos laços. E isso vai ser tão bom, tão importante para o desenvolvimento emocional do seu filho, mesmo que ele seja adulto, né? O filho vai sentir aquele alívio na alma, no coração. E aí, às vezes, os filhos já são pais, né, já são mães. E quando faz as pazes com o passado, a relação com o próprio filho até muda. Porque ele entende o que aconteceu. Ele vai perceber que não foi por falta de amor do pai. Foi porque a relação ficou ruim e a vida foi tomando outro rumo. Né? Mesmo que o pai já tenha construído uma nova família. Não é esse outro filho que hoje em dia ele convive, ele ama mais do que ama você. Não, ele com certeza te ama, mas está lá dentro do coração dele. Por alguma razão, ele não teve coragem de enfrentar tudo e te procurar e bater e ir mesmo, né? Porque às vezes a relação é tão ruim que fala, não, eu tenho que me afastar, eu não posso. Entenda a história do seu pai, né? Os pais também abrem o coração para entender a vida, né, dos seus filhos quando vocês se abandonaram e vão fazer as pazes, né? Vão se perdoar, vão ser felizes, porque é isso que vale a pena na nossa vida. Verdade. A Grazi falou um ponto aqui que é interessante. Às vezes o homem se torna pai, ele passa a vida inteira naquela situação de conflito, né? Aquela zona ali de guerra no meio da mãe e do pai, e sempre ou defendendo mais a mãe, ou defendendo mais o pai. E quando ele é pai, ou quando ele casa, quando ele sai de casa, quando ele começa a ressignificar tudo que ele viveu e entender com outros olhos, de outro ângulo também o que ele viveu, ele passa a entender, ele passa a observar que não foi bem assim, que o negócio não é desse jeito que parece, que existem outras maneiras de enxergar. Então, é muito bacana isso. A gente vai ficando mais velho, a gente também vai amadurecendo e entendendo que pai e mãe não são perfeitos, que eles erram, que eles vão pisar na bola, que eles vão tentar acertar e vão tentar se ajustar, assim como a gente também faz todos os dias. Um outro ponto que eu acho legal a gente falar, Grazi, é sobre os padrastos, que são os pais que não têm uma relação biológica, que não são pais de sangue, mas tem casos de padrastos, né? Uhum. De padrastos que acompanham desde criança, e aí tem toda uma história, tem toda uma representatividade. Tem os casos que chegam mais com essa criança maior, né, adolescente, mas que acompanharam por muitos anos. É o caso do meu marido, por exemplo. Ele tem o pai vivo, mas tem o padrasto também. O padrasto está com ele, faz parte da vida dele desde os 10, 12 anos, né? Ele está com 30 e poucos. Então, quer dizer, isso é legal. É um pai, né? Considerado como um pai. Então, essa coisa da soma do amor, de você poder ter dois pais e amar cada um da sua forma, né? Com o seu jeito diferente. Sim, eu acho que é muito importante também quando a mãe, né, se separa e vai reconstruir a própria vida, né? Que ela também tem todo esse direito. E aí encontra o novo marido. E é importante esse homem, ele estar completamente aberto para amar e aceitar e receber essa criança. Né? Porque também não adianta também estar num relacionamento com uma pessoa onde esse marido, esse namorado, não aceita os seus filhos, não o respeita, trata mal, começa a dar ordem, quer bater. Então, é muito importante essa mãe se posicionar, dizer exatamente como que vai ser a educação daqui para frente dos seus filhos e construir um novo laço de amor. Né? E com certeza, né, tem padrasto que tem uma significância tão grande e tão forte na vida da criança ou do adolescente, ou não importa qual momento da vida ele entrou, ele foi inserido nesse contexto, mas às vezes a relação é tão forte de amor que o pai acaba ficando com ciúmes, também ocorre isso, né? Tem pai que fala, meu Deus, o meu filho vai deixar de me amar porque agora a mãe está bem num outro relacionamento, e a gente deve tomar muito cuidado com isso. Não é para ter ciúmes, é para você estar feliz, para a mãe ter reconstruído a vida dela e colocar uma pessoa na vida que ame,
que ama seu filho como você. Né? Não precisa nascer, né, da forma biológica, mas precisa nascer no coração. Né? É o pai e a mãe do coração que tem aquele respeito, que tem aquele amor, que coloca os limites, mas que nasce um amor tão puro e tão significativo que transforma a vida do filho. Né? Então é muito importante, sim. E quem sabe também, né, quando as relações são saudáveis, colocar o pai biológico com o padrasto junto. Né? Isso é tão importante para o filho que ele se sente aliviado e pensa assim, bom, eu posso amar os dois que não tem problema. Eu posso aceitar todo esse amor que eles estão me dando, porque meu pai não vai ficar triste com isso. Então, eu acho que é muito legal. Né? Eu acho que tem padrasto, às vezes, que faz um papel até mais forte do que o próprio pai. Né, quando existe a separação, junto todo né, dia, né? Exatamente, né, por ter aquela convivência diária, né, às vezes o pai não conhece tanto o filho como o padrasto, mas não porque ele não ama, porque já mora às vezes em outra cidade, ou mora longe, hoje também já reconstruiu a vida, e também não passa, né, gente, a gente sabe que a convivência é fundamental e muito importante na vida de qualquer pessoa, a gente só conhece alguém convivendo com ela, né? Só assim que a gente convive. Mas eu acho muito bacana isso, né? E é muito importante a mãe ter essa consciência, né? De inserir um novo amor na vida dela, mas que esse amor respeite e ame os filhos. Né? Quando isso não ocorre, acaba trazendo muitos outros problemas e aí não é muito bom para a criança. Né? A criança às vezes fica muito revoltada, às vezes quer até morar com o pai, ou acaba que essa relação às vezes é um pouco destrutiva, a criança acaba vendo coisas que não é para ver. Então é muito importante, você que é mãe, que se separou, você tem todo o direito de ter uma nova vida, mas pense primeiro nos seus filhos, reconstrua a sua vida primeiramente com o seu filho após a separação, e aí sim, depois você insira um novo amor, mas sempre deixando muito claro as regras dentro da sua casa, para o seu filho não adoecer, para o seu filho não sofrer, e ele sim, poder compartilhar desse novo amor do padrasto que está sendo inserido na relação. É isso, gente. Queria te agradecer, Grazi, mais uma vez aqui com a gente, nesse programa especial de Dia dos Pais, né? Vou deixar para desejar Feliz Dia dos Pais na sexta-feira, mas a Grazi já pode fazer isso, mandar um beijão pro dela, porque realmente é uma data muito especial. Claro que é uma data comercial, como a gente falou no início, mas para reforçar, para relembrar, para trazer à tona na nossa mente esse sentimento que é tão importante, essa relação que é tão importante nas nossas vidas. Então, Carol, também gostaria de falar daquelas pessoas que os pais não estão mais aqui, né? Que por alguma razão já faleceram, né? Então, nesse momento que as pessoas ficam muito tristes, né? Sentem muita falta, né? Daquele pai amoroso, né? Que conviveu durante anos ou que não conviveu. Procure nesse dia estar perto das pessoas que você ama, como a sua mãe ou qualquer outra pessoa que faz o teu coração se sentir aquecido, porque realmente é uma data que mexe. Quando a gente já perdeu alguém na nossa família, são datas que a gente sente o coraçãozinho apertadinho. Então, estejam perto de pessoas que aqueça o seu coração, né? E faça uma oração, independente da tua crença religiosa, pensa, né, naquele pai amoroso, né, que já está lá no plano espiritual, né, que já faleceu. Pensa nele com esse amor, com todas as vivências amorosas que você teve com ele. É um momento para isso, para você pensar nele, para você rezar, vai depender da sua crença religiosa, mas busque sempre estar perto das outras pessoas que aqueçam o seu coração, para você se sentir fortalecido. Acho que isso é muito importante, né? Bom, eu vou mandar um beijão pro meu pai, né? Claro que não é o Dia dos Pais, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para mandar um beijão pro meu pai. Eu amo muito você. Feliz Dia dos Pais. E é isso, gente. O contato da Grazi está aí na tela para você, é só anotar. E ela atende ali pertinho do 16 de março, é super fácil, super acessível. Tá aí o contato na tela se você precisar marcar uma consulta, tá bom? Quero agradecer mais uma vez, Grazi, e até semana que vem. Até semana que vem, é sempre um prazer enorme estar aqui com você, tá? Muito, muito, muito obrigada. E uma excelente semana, um excelente Dia dos Pais para todos os papais. Show de bola. E agora a gente vai dar uma pausa bem rapidinho e já já a gente volta, não sai daí não.
O Arte na Avenida desenvolve atividades para todas as idades. Balé, teatro, jazz, zumba e oficinas diversas. O nosso compromisso é contribuir com o desenvolvimento de suas habilidades através da arte. Venha para o Arte na Avenida.